Você já percebeu o quão difícil é largar o seu celular, parar de ouvir música constantemente ou assistir vídeos infinitos e até mesmo resistir à tentação de comer algo sempre prazeroso? Acontece que o nosso cérebro está programado e acostumado a buscar esse prazer constantemente. Essa busca constante, desenfreada por dopamina, está destruindo a nossa capacidade de ser feliz. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque hoje nós falaremos sobre esse livro, Nação Dopamina, e como a busca por excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Então, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a sua forma de enxergar os seus comportamentos e hábitos com certeza vai mudar. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo cheio de distração, às vezes nós vivemos sempre muito distraídos, procrastinadores, e essas circunstâncias têm alguns motivos. Uma delas é o excesso de prazer e o excesso de dopamina que nós recebemos em nossa vida. E nós vivemos numa era onde as pessoas estão sempre muito viciadas em comida, drogas também, o álcool vai entrar aí, claro, jogos, redes sociais, pornografias e até mesmo da necessidade de ser aprovado. Mas primeiro nós precisamos falar sobre vício. A autora do livro, que é a doutora Anna Lembke, ela nada mais é do que uma médica psiquiatra e também professora na Universidade de Stanford. Ela estuda bastante sobre o tema adicção e a influência que a dopamina tem nos vícios. Adicção, no bom português, significa vício. Então, hoje nós primeiro precisamos falar sobre o que é um vício. A definição genérica de vício é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou comportamento, mesmo que ele esteja te prejudicando. Então, hoje nós passearemos sobre como determinados comportamentos que parecem nocivos na nossa vida, eles podem de alguma forma estar nos prejudicando. Por que determinados comportamentos podem estar nos prejudicando? Porque nós buscamos constantemente o excesso de prazer. O excesso de prazer, na verdade, está nos matando. Fugir do sofrimento de alguma forma nos mata. A busca eterna por prazer talvez não nos mate fisicamente, mas pode nos matar fisicamente se nós vivemos de hábitos não saudáveis. Drogas é uma coisa que, à medida que você aumenta o seu consumo, ela pode te levar à morte, mas você também pode morrer intelectualmente devido à sua incapacidade de prestar atenção nas coisas, prestar atenção e focar em uma única coisa. Assim, nós dificultamos o nosso aprendizado, além de que a gente pode morrer espiritualmente justamente pela nossa incapacidade de focar em algo e construir algo eterno, algo que vai durar para além da nossa vida. Então, existem diversas coisas que esses vícios, essa busca desenfreada por prazer na nossa era, está nos matando e cada vez vai nos destruir. Porque como nós sabemos, nós vivemos num tempo onde nós muitas vezes fugimos do sofrimento. E fugir do sofrimento é um grande problema, porque às vezes sofrer nos faz bem. Porque com o sofrimento, determinados sofrimentos, eles vão nos proporcionar crescimento e vão nos proporcionar adaptação para que possamos viver cada vez melhor. Se você parar para pensar, atividade física nada mais é do que um determinado grau de sofrimento que vai gerar em nós uma adaptação para que o nosso corpo, ele de alguma forma melhore, seja na construção de músculos, seja na construção de uma longevidade de vida. Então, sofrer de alguma forma, na medida certa, a autora vai deixar isso muito claro aqui no livro, que na medida certa, o sofrimento em uma dose baixa, ele vai nos ajudar a melhorar. Assim como os remédios e determinados antídotos é uma pequena dose do veneno, nós precisamos de uma dose de sofrimento para que possamos ser efetivamente felizes. E muitas vezes nós utilizamos a comida, as redes sociais, drogas, pornografia e tantas outras coisas como uma forma de escape para que não possamos lidar conosco, com o nosso eu, com os nossos sofrimentos. E é justamente isso que cada vez mais nos prejudica. Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. A dopamina nada mais é do que um neurotransmissor que nos deixa, tipo assim, nos deixa felizes, vamos dizer assim, né? Mas a palavra talvez não seja a melhor essa. Mas nos deixa muito felizes em buscar aquilo. Se você pensar na recompensa que você terá ao
exercer determinado comportamento. É justamente nessa área que a dopamina atua. A dopamina ela está ligada diretamente com a motivação. Porque no estudo com ratos, eles observaram que ratos que não tinham liberação de dopamina no seu cérebro não tinham motivação sequer para poder buscar comida. Então é a motivação, né? É a dopamina que nos faz viver a nossa vida. Só que o problema de todas as drogas e de todos os comportamentos adictivos, vamos dizer assim, ele está justamente na superdosagem. Porque quanto mais dopaminérgico é determinado comportamento, mais a nossa balança vai estar desequilibrada. Porque o prazer e o sofrimento no nosso cérebro estão em regiões sobrepostas, eles atuam em regiões sobrepostas. Então, eles trabalham como se fosse uma balança. E se eu coloco muito prazer, a balança do desprazer, né, do sofrimento, vai estar desequilibrada, vai estar pendendo. E qual que é o problema disso? É porque quando vem um determinado sofrimento, uma determinada dificuldade, nós não, por estar sempre buscando prazer e prazer, prazer, quando vem um sofrimento, uma dificuldade, a nossa dopamina está aqui, ó, tão assim que nós temos dificuldade de lidar com o problema, com o sofrimento. Então, nós sentimos mais. Isso quer dizer que quanto mais equilibrado nós estamos, melhor é a nossa capacidade de lidar com os sofrimentos e também, diria, um pouco de ter prazer com coisas tediosas em nossa vida. Então, esse é justamente o problema do excesso do vício. Do vício em prazer, do vício em buscar coisas sempre muito dopaminérgicas. Tá, eu sou viciada em determinados comportamentos, e agora? A autora traz uma coisa muito simples, que é o jejum de dopamina, para que você passe por esse processo de restaurar a sua homeostase, né? Restaurar o equilíbrio ali do prazer e sofrimento no seu cérebro, também restaurar a nossa capacidade de ter prazer em coisas simples. Porque assim como a droga, ela vicia de uma forma que você começa com uma droga mais leve, mas você vai, liberam tanta dopamina no seu cérebro que você vai querendo cada vez mais e mais e mais. E quando você vê, você já está numa droga super pesada, gerando alguns problemas para sua saúde, tanto mental quanto física. Então, toda droga, ela tem o seu veneno no seu excesso. Por isso, vira e mexe, nós precisamos fazer esse detox, vamos dizer assim, de dopamina, para que a gente restaure ali ou viva de forma equilibrada. E ela nos passa aqui 8 passos, porque ela faz uma brincadeira com a palavra dopamine, mas eu vou passar em 6 passos para você. O primeiro passo é a autoavaliação. Avalie e anote o que você faz constantemente e com que frequência determinada coisa que você gostaria de mudar. A segunda é entenda o porquê. Quais são os motivos por trás do seu comportamento? Por exemplo, eu consumo muitas comidas prazerosas, palatáveis. E por quê? Sempre que eu me sinto triste, eu vou lá, então talvez eu preciso resolver ali a minha tristeza. Identifique os problemas. Uma das formas da gente mudar os nossos determinados comportamentos é entendendo quais são os nossos comportamentos, né? O que nós precisamos mudar e quais são os problemas que ele gera na nossa vida. Muitas vezes são problemas físicos que vai ser prejudicial para a nossa saúde, outras vezes são problemas mentais, pode ser emocionais, pode ser morais ou até mesmo espirituais, porque determinado comportamento pode ir nos afastando cada vez mais de Deus. O quarto passo, e talvez o mais importante aqui, é quando você vai fazer a abstinência temporária. Ela relata que talvez entre 4 semanas seja o tempo ideal para que o seu cérebro comece ali a buscar esse equilíbrio na nossa vida. Então, por isso que muitas vezes nós precisamos de passar um tempinho, porque ali nas 2 primeiras semanas são as semanas mais difíceis, você vai realmente sentir a falta do seu comportamento, do seu vício, vamos dizer assim. Então, passando ali para as 4 semanas, você vai ter restaurado a homeostase. O quinto passo é, durante o processo de abstinência, começar a gerar na sua vida um comportamento chamado atenção plena, ou no inglês chama mindfulness, que muitas vezes as pessoas acham que é só meditação, mas significa você entender o que você está passando, quais são os seus problemas e lidar com isso. Então, muitas vezes, porque nós estamos numa eterna fuga de alguma coisa e não lidamos com os nossos problemas. Às vezes nós precisamos
olhar para nós mesmos e entender por que eu estou ansioso por determinados assuntos, por determinadas circunstâncias, porque isso está me distraindo tanto, então preciso ter mais atenção e foco ali no presente. E o sexto passo e último, reinserir conscientemente. Porque determinados comportamentos nós vamos precisar reinserir na nossa vida. Existe, claro, comportamentos e vícios que nós vamos precisar nos abster completamente, mas outros não. Outros você vai precisar entender a dose que você pode utilizar, por exemplo, as redes sociais, se você é viciado nisso, sem que isso te prejudique na sua vida de alguma forma. Então você vai precisar entender ali qual que é o balanço do seu equilíbrio em relação àquele determinado comportamento. Então o problema não é a dopamina, mas o excesso de comportamentos dopaminérgicos que nós temos inserido no nosso dia a dia. A dopamina é muito importante para que nós tenhamos motivação até mesmo de viver. Por isso, você não precisa fazer um jejum para nunca mais liberar dopamina no seu cérebro, mas é justamente para que você viva em um equilíbrio, não buscando sempre prazer e não somente no sofrimento. Então aqui, a dopamina não é nossa inimiga. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Do ponto de vista da neurociência, aqui concluindo a respeito desse livro, nós precisamos encontrar aí um equilíbrio de prazer e sofrimento para que possamos cada vez mais estar equilibrados mentalmente e equilibrados emocionalmente. Eu me chamo Ana Quirino, você pode me achar nas redes sociais como Ana Quirino. Não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal. Eu te vejo numa próxima e até mais.